Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana, te mantendo sempre muito bem informado. Impossível a gente não começar nosso programa falando sobre esse incêndio na favela, na Zona Sul, aqui em São Paulo. São 350 famílias desabrigadas, 600 pessoas no total. As imagens são muito chocantes. Realmente, o incêndio foi muito violento, um curto-circuito, mas é tudo papelão, tábua, não é? São materiais altamente inflamáveis que eles conseguem levantar um barraquinho para poder se abrigar, para poder ter um teto. Então, numa única faísca, vai a favela inteira praticamente. Olha, as cenas foram de terror ontem, as pessoas saíram simplesmente apavoradas para a rua, se esconderam atrás de um muro que tinha lá. Depois mandaram a polícia e parece que a polícia queria até dar borrachada. Imagina, cacetada em quem estava desesperado. Isso é o fim da picada, na verdade. Não é? Mas no final das contas, ninguém perdeu a vida, não tem ninguém em estado grave e isso a gente já deve dar graças a Deus. Agora, em relação a esse tipo de coisa, a gente volta a falar quando? Isso não estou falando para político A, B ou C, nada disso, estou falando do nosso Brasil no geral. Quando a gente vai ter um programa habitacional de verdade? Quando a gente vai deixar de ver o nosso semelhante, os nossos irmãos vivendo nessas subcondições como eles vivem de moradia? Quando cada um vai ter direito, cada um nesse país? Não estou falando de fazer agora para 10 milhões, daqui para mais 5 mil, não. Quando que a gente vai ter uma nação onde todo mundo possa ter um teto decente, seguro, viver com dignidade, na verdade? Depois eles ainda voltam para ver o que restou para que eles possam fazer um rescaldo e não restou nada, gente. Não restou nada porque foi de fato um incêndio de grandes proporções. Enquanto, olha, a gente vê num Brasil com o índice de analfabetismo que aumentou, na verdade, não diminuiu, foi o inverso dos outros países, não é? Sem ter o que comer, sem ter emprego, sem ter onde morar, a gente não pode falar que a gente vive num país, não é, que dê as necessidades básicas, que provém as necessidades básicas do seu povo. E olha que nós já somos mais de 200 milhões de habitantes. Então, daqui a pouco você vai ver a cobertura completa sobre isso, como pode, né, ajudar esse pessoal. Algumas coisas mais de eletrodoméstico sobraram, na verdade, mas muito pouco. A maior parte virou o que vocês estão vendo aí, um monte de entulho, um monte de cinzas, tá certo? Do meu lado, Jorge Rodella, apresentador do Operação de Risco, né, aqui na nossa Rede TV e também especialista em segurança. Boa tarde, Boa tarde, Rodella. Sônia. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença aqui. Nós vamos começar a discutir as manchetes dos jornais já, mas antes nós vamos com a Cíntia Lima, direto do bairro de Perdizes, aqui em São Paulo, ao vivo, onde, nesse final de semana, uma garotinha de 10 anos despencou do 20º andar. Se é que realmente ela despencou, não foi jogada, se é que nós não estamos diante de um caso muito parecido com o da Isabela Nardoni, mas tudo isso a gente vai começar a tentar esclarecer agora. Boa tarde, Cíntia Lima. Olá, Sônia Abrão, boa tarde a todos. Realmente, eu acho que diante dessa notícia acaba sendo inevitável não vir à cabeça de cada um de nós justamente a história da Isabela Nardoni, mas lógico, tudo é muito precoce e nem por isso vamos seguir por esse caminho que infelizmente foi uma história tão triste e tão marcante para cada um de nós, que a gente ouve a história de uma menininha caindo ou pulando, ou o que quer que tenha acontecido de qualquer andar, a gente lembra da Isabela Nardoni. Mas vamos falar agora, Sônia, dessa garotinha de 10 anos de idade. As informações assim estão bem escassas, mas a gente conseguiu apurar algumas coisas. Estamos bem em frente justamente ao prédio, como você disse, na região de Perdizes, área nobre aqui de São Paulo. Esse é o edifício, Sônia Abrão, é um edifício muito bonito, com essas sacadas bem bonitas também. Esse edifício existe aqui há pelo menos 8 anos. A família dessa garotinha já mora aqui no prédio há pelo menos 4. Vale a informação, viu, Sônia? Não Sim. Saiu em nenhum local, em nenhum veículo de imprensa, que na verdade o nome da garotinha é um nome tão bonito, 10 anos de idade, o nome é Deusa Maria Esperança. É um nome bonito, né? Com certeza. É um nome bonito, é um nome dessa garotinha, nome 10 anos de idade, por volta das 6h45, 7 horas da noite de ontem, Sônia, domingo, ela
caiu ou se jogou ou aconteceu alguma coisa que a polícia ainda está investigando. O caso está no 91 DP aqui na região. E assim que lá do 20º andar, cerca de 50, 60 metros de altura, assim que ela caiu ou foi jogada, a gente ainda não sabe, o corpinho dela foi encontrado exatamente aqui, viu, Sônia? Onde a gente está mostrando, perto daquela mangueira, tem até um pouco daquela fita vermelha, amarela e preta, aquela da perícia, né, Sônia? Sim, sim. O corpinho dela foi encontrado aqui. E da sacada a gente consegue calcular mais ou menos 4, 5 metros ali do prédio. Tá vendo ali naquele primeiro andar, para as pessoas terem uma ideia? A sacada do 20º andar é exatamente igual. A janela da esquerda é uma janela que é um quarto. Aí tem a sacada grande com o escritório ou a sala, né? Vai da vontade de cada um no apartamento. E o corpo encontrado aqui. Tem informações também, viu, Sônia, que ela teria sido encontrada aqui no chão. Caiu, né, o nosso contato com a Cíntia Lima, mas é um mistério. O corpo já foi liberado, inclusive, para sepultamento, né, Lourdela? Como é que você vê essa história? Sônia, todo caso de pessoas que caem de alguma maneira de um apartamento, imediatamente o local é isolado, que a pessoa falece no local, e o delegado da área é obrigado a chamar o Instituto de Perícia Criminal. Peritos criminais inicialmente vão na residência onde essa pessoa caiu ou se jogou, é feita uma série de fotos no local, mas o principal é a análise do corpo da pessoa que caiu e o posicionamento em relação ao próprio prédio. A perícia de São Paulo tem condições, sim, de concluir no laudo pericial se houve realmente um suicídio ou, eventualmente, um homicídio. Então, fica muito inicialmente dependendo do laudo dos peritos criminais. Exatamente. O avô, né, disse que ela estava deprimida porque não estava indo bem na escola e existe a possibilidade dela, de fato, ter se julgado. Mas quem vai esclarecer isso, como disse o Lourdela, é a perícia de São Paulo. Vamos girar e a gente volta já já.